turma, eu sou Denise do Profissão Agro e tenho a maior honra de trazer hoje aqui no nosso quadro Inspirações esse fenômeno que saiu rasgando o Brasil e está hoje no México. Inspiração para mim, um mentor para mim. E ó, pega o papel e caneta, anota aí, porque daqui sai muita coisa. Aqui a gente vai conversar muita coisa boa sobre o universo corporativo aí, tá? Médico veterinário mineiro, Thiago Arantes. Seja bem-vindo, Thiago. Olá, Denise, um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite, uma honra para mim fazer parte desse quadro. Que bom, que bacana. Bom, Thiago, conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória, aí desde a veterinária, e como é que é esses 14 anos aí de vida profissional, é isso? É verdade, na MSD já tenho 14 anos, mas antes eu fui pesquisador de um centro de pesquisa, então um pouquinho mais de 16. Bom, eu sou médico veterinário formado em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. Depois que eu me formei, eu fui para Jabuticabal, lá para a Unesp, fui pesquisador de um centro de pesquisa, que é o CPPAR, Centro de Pesquisa em Sanidade Animal. E essa ponte de Uberlândia com Jabuticabal e acabando tendo muito contato com a indústria, me levou a entrar no mundo corporativo, naquela ocasião, na antiga Intervet, que depois passou a ser Intervet Schering-Plough e hoje MSD Saúde Animal. Então, depois aí de pouco mais de 14 anos, trabalhei em Goiás, trabalhei no interior de São Paulo, trabalhei na capital e hoje tenho o prazer de estar no México representando a MSD lá no México. Então, interessante, Denise, porque quando a gente entra na veterinária, normalmente a gente não sabe a dimensão da nossa profissão, até onde você pode atuar, até onde você pode ir e que tipo de coisa o veterinário pode fazer. E eu me descobri em uma área muito interessante e hoje eu estou super feliz. Aí, que bacana. Ó, inclusive, uma curiosidade, acho que você não sabe. A primeira pessoa que me fez pensar em estratégia, planejamento, foi esse cara aqui, ó. Há uns anos atrás, eu tive a honra de trabalhar também na MSD, e há uns anos atrás, ele falou para mim assim: Denise, anota no papel o que você espera estar fazendo daqui 5 anos. Cara, que pergunta difícil, cara. Mas eu vou te falar, isso faz toda a diferença, viu? Porque, assim, existe um tabu, né, Thiago? Que é o seguinte, a gente forma técnico e muitos técnicos têm um tabu da vida comercial e acreditam assim, eu não vou deixar de ser técnico para entrar na vida comercial. Isso é um tabu que ele deve ser, vamos dizer, quebrado, porque em momento algum você deixa de ser técnico trabalhando na vida comercial. Sem dúvida, Denise. A medicina veterinária, a zootecnia, a agronomia, quer dizer, as profissões do agro, elas estão em uma área que é a área mais promissor do Brasil, com todo respeito às outras áreas, mas é a área que apoia a produção de alimentos, que é uma área super interessante porque a demanda global está cada vez maior. Então você sempre vai ter que ter uma bagagem técnica, mesmo que você atue na área comercial, na área de planejamento estratégico, na área de desenvolvimento de novos produtos, porque você sempre tem que saber também um pouco do que o seu cliente precisa, de como que ele vai fazer para produzir mais, para otimizar recursos e principalmente para gerar valor para o cliente. E todos nós vendemos alguma coisa. Então, uma pessoa que faz veterinária e quer partir para a área clínica, quer partir para a área de pequenas espécies, pequenos animais, ele vai vender o serviço, ela vai vender uma consulta veterinária, uma cirurgia. Então, eu concordo contigo, infelizmente a gente ainda não tem esse conceito tão difundido, que a área comercial também é uma área muito interessante. Quando o jovem está ingressando na faculdade, a maioria entra para ser um agrônomo de campo, para ser um veterinário especificamente técnico e não, no começo da faculdade não tem noção dessa área, que é uma área tão interessante e que para mim, o que me dá muita satisfação, eu fiz veterinário e depois fui fazer mestrado em parasitologia. O Brasil tem um grande potencial de produção de carne a pasto, só que também a gente convive com muitos parasitas, então por isso eu fui para a Unesp de Jabuticabal, fiz meu mestrado e nesse momento o que me fez entrar na indústria foi a possibilidade de fazer uma grande extensão rural, porque eu fui parte de um grande time de veterinários, de técnicos, que de verdade colocam estratégias técnicas em prática em parceria com os nossos clientes. Então o que a gente faz na área comercial é muito ligado à parte técnica, gerando valor aos clientes, que são nossos parceiros. Então você nunca deixa de trabalhar na área técnica, você sempre tem uma bagagem técnica que é fundamental para você realmente liderar um time, falar com o cliente,
ter a sabedoria de se comunicar com os diferentes públicos que fazem parte do agronegócio, desde dos nossos grandes parceiros, por exemplo, que são o pessoal desde o pessoal que ordenha, o pessoal que cuida dos animais, até o pessoal que administra uma fazenda, até o pessoal que faz a parte clínica cirúrgica de animais. Então você tem que saber flutuar nessas diferentes atividades e, acima de tudo, estar aberto a gerar valor para o cliente, uma parceria, porque tudo na vida tem que ser uma coisa ganha-ganha, né? Se você tem um desequilíbrio, alguém sai perdendo e aí você não tem uma relação sustentável. A relação não é uma relação de largo prazo, de longo prazo e não é bom para ninguém. Bacana, olha, interessante demais você citar aí a sua relação na faculdade, porque é o seguinte, a gente nunca sabe quem está do nosso lado, né? Às vezes quem está do meu lado ali, na faculdade, lá no começo, ou no meio, no fim, não interessa. Pode ser seu chefe um dia, pode ser seu funcionário um dia. Então, assim, manter essa postura profissional lá desde cedo, né, Thiago? Isso é muito importante. E é onde, às vezes, você sai dali com a carreira pronta. Que, olha... Denise, você tem vários exemplos de profissionais que têm fortaleza, cada profissional tem uma fortaleza diferente. Tem profissionais que conseguem gerar valor por puro conhecimento técnico. Outro já é um profissional com muita bagagem comercial. Outro é muito forte no relacionamento. É lógico que você tem que tentar flutuar nas três áreas. Um cara técnico com uma boa capacidade comercial e com um bom relacionamento. E você vê, eu tive também o privilégio de ter excelentes colegas de turma aqui em Uberlândia, na UFO. Hoje na minha sala, por uma grata satisfação, nós temos dos 40 que ingressaram na faculdade, formaram, se não me engano, 32, e nós somos 8 pessoas que estão vinculadas à área comercial, não só da MSD, mas de outras importantes empresas. Então, nós cultivamos esse relacionamento desde a época da graduação, e isso é ótimo, porque você consegue começar a se formar como profissional desde a faculdade, ter relacionamento com professores, com proprietários de animais, com colegas de turma e levar isso para a sua vida profissional. Porque depois que você está no campo, a gente brinca assim, você não precisa saber tudo, mas você precisa ter o telefone de quem sabe. Boa! Então assim, quando você não sabe uma coisa específica, você tem que ter um network, né? Você tem que ter uma rede de relacionamentos de pessoas que vão te ajudar. E quem são essas pessoas? São os seus professores, são os veteranos, as pessoas que formaram antes de você, os seus colegas de turma, os proprietários de animais. Então, essa rede de relacionamentos, ela é fundamental para você ter sucesso. É o famoso sermos técnicos, é quase que nossa obrigação, a gente estuda para isso, né? Agora, o que vem além, né, o que faz a gente ser um destaque ou querer buscar sempre, vamos dizer, se destacar mesmo, aí é outros 500, né? Muito vem do nosso network, muito vem aí do que a gente conquista no dia a dia, de estudo, né, claro. Exatamente. Eu acredito muito em preparação, Denise. Eu acho que a gente, independente da profissão, nós temos que ter uma paixão, tem que ter uma causa interna. Por que você fez zootecnia, veterinária, agronomia, biologia, a engenharia florestal? Por que você escolheu essa profissão? Tem que ter alguma coisa maior que dinheiro por trás. Porque se você trabalhar simplesmente por salário, isso é uma coisa muito frágil. Você tem que ter uma paixão, alguma coisa que te move, seja você trabalha para melhorar o relacionamento das pessoas com seus animais, ou ajudar a população global a ter mais alimentos de melhor qualidade, mas você tem que ter isso no seu coração. A primeira coisa é ter essa causa. E depois você tem que se preparar, e entra o esforço. Então você já se esforça muito para conseguir entrar numa faculdade, para você conseguir se formar, e você não pode parar de estudar. Porque depois que você forma, hoje o conhecimento é muito importante, porque conhecimento é poder. Quem tem mais conhecimento consegue influenciar mais, consegue gerar mais valor. E você tem que gerar... Como é que você adquire conhecimento? Lendo livros, assistindo palestra, estudando, fazendo cursos, fazendo pós-graduações. Eu particularmente gosto muito de ler, gosto muito de estudar. Estou começando agora o meu 3º mestrado. E eu acho que isso é fundamental, porque é o tipo de coisa que ninguém tira de mim. É o conhecimento que vai me fazer ajudar melhor a minha equipe, que vai me ajudar a gerar mais valor para meus clientes, e com isso vai fazer com que eu tenha uma carreira mais longa, mais promissora, uma carreira mais sustentável. Eu acredito muito, muito em conhecimento. Bacana. E quando a gente não tem, né, o propósito, é difícil manter o foco, né, Thiago? É muita barreira que a gente passa e dificuldade do dia a dia mesmo, que N coisas que fazem você querer desistir em algum momento. Se não tem esse amor, Eu acho que não existe nenhuma profissão que você simplesmente vai
concluir um curso, vai se formar e vai começar a ganhar dinheiro, vai ser... Não, todas elas você vai ter que dedicar muito tempo, você vai ter que ter muito esforço, mas você tem que ser feliz. Porque as pessoas que são felizes, elas têm mais sucesso. Então você sendo mais feliz, você transmite isso para as pessoas que convivem com você, você faz das dificuldades do dia a dia oportunidades e você busca cada vez mais o lado bom das coisas, você passa a ser mais positiva e aí você consegue influenciar mais pessoas. Então, eu acho que a causa é fundamental e também ficar antenado, como você estava brincando quando a gente teve essa conversa um tempo atrás, né? Como é que eu vou estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? E o que eu tenho que fazer hoje para estar preparada ou preparado para quando a oportunidade chegar? Sorte é uma delícia, todo mundo conta com sorte, a sorte é um fato na vida, só que você tem que estar preparado quando a sorte aparece. Porque se você não se preparar para as oportunidades que vão surgir na sua vida, elas vão passar. Então... É isso aí. E Thiago, como é hoje ser gerente geral aí da MSD no México, sendo a MSD uma das maiores empresas do mundo no seu segmento? Denise, é a realização de um sonho, porque eu comecei a fazer a minha carreira na área das empresas e percebi que é uma área que eu adoro. Eu adoro ser parte de um time, ter o privilégio de liderar uma equipe e eu tive grandes mentores, eu tive grandes líderes aqui na MSD. Até um líder que é um exemplo para mim, que eu admiro muito, que é o Edival Santos, que era o atual gerente geral da MSD no Brasil, e agora está assumindo uma outra posição regional, Latinoamérica. Aprendi muito com o Edival, aprendi muito com outros parceiros aqui, amigos da MSD do Brasil. E antes de eu ir para o México, eu era diretor da MSD Brasil de pecuária, de bovinos. Fiz esse trabalho por 5 anos, que é uma organização grande, mas que ao mesmo tempo eu tive tempo de me preparar, de observar e principalmente de planejar. Que era a pergunta que eu sempre me fazia. Quando eu estiver à frente de uma equipe, à frente de um país, o que eu vou fazer para que as pessoas sejam mais felizes trabalhando no meu time, para que as pessoas gerem mais valor e para que nós entreguemos os resultados que a empresa espere que nós entreguemos. Então, assim, foi gostoso, porque esse foi um trabalho de alguns anos e eu tive a grata satisfação de receber esse convite agora, em 2018. Quando eu cheguei, eu recebi uma organização que historicamente tinha um resultado interessante, mas que tinha uma grande oportunidade na área de desenvolvimento de talentos, de pessoas e liderança. E eu li um livro muito interessante que chama Os Primeiros 90 Dias. E esse livro me ajudou muito. Eu simplesmente implementei o que esse livro orienta nos primeiros 90 dias. Fui para o campo, conheci a equipe, conheci clientes, escutei o que o mercado pensava sobre nós, como nós poderíamos ser melhor. Voltei para casa, na época eu fiquei um tempo morando em um hotel, então os fins de semana foram gostosos para planejar, para fazer hipóteses. E aí implementei, com o apoio da minha equipe, uma estratégia interessante de valorização dos talentos mexicanos, de desenvolvimento de pessoas e foco em felicidade, em bem-estar e um bom ambiente para a minha equipe. E tive a satisfação de promover 5 diretores e montar uma equipe muito diversificada, muito complementar. Hoje os diretores da MSD do México são pessoas de 4 países diferentes, são homens, mulheres, pessoas de 4 gerações diferentes, com diferentes experiências e formações. Então, como equipe, é uma equipe muito forte. São pessoas complementares, porque sempre o talento coletivo, a equipe, ela é mais importante do que os talentos individuais. Você tem que ter talento nessa equipe, mas esses talentos têm que saber jogar em equipe. Então, a primeira atividade legal foi criar essa equipe de liderança, porque a partir dos líderes você vai fazendo essa cultura permear, e depois estabelecer os pilares estratégicos que nós íamos seguir. E para esse começo de trabalho no México, nós estabelecemos 5 áreas de foco. Felicidade, que também nós baseamos num livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que alguns pesquisadores de Harvard, Nota aí, gente. Eles comprovam cientificamente que pessoas felizes são têm muito mais sucesso. O segundo pilar é desenvolvimento de pessoas. Depois a liderança, e aí a gente está baseando o trabalho também na liderança servidora, que é um trabalho muito interessante, onde os líderes estão lá para mostrar caminhos, desafiar, mas também para servir a equipe, não para ser servido. E, então, felicidade, pessoas, liderança, geração de demanda e, como consequência, rentabilidade. E a gente conseguiu implementar, é um processo, né? A implementação de uma cultura numa organização, ela normalmente
ela precisa de 1 a 2 anos para ser implementada, então nós estamos em processo de implementação, mas você já percebe o time feliz, o time engajado, o clima organizacional muito bom. Lógico que tem um monte de desafios, mas a gente já começa a ver isso refletido em resultado. Esse ano, por exemplo, nós estamos crescendo mais que o mercado, nós já estamos ganhando market share, já éramos a terceira empresa, agora já somos a segunda do mercado mexicano e temos um compromisso de assumir a liderança desse mercado em breve. Com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, com foco no cliente, mas com a base feita nesses pilares que a gente acredita. Felicidade, pessoas, liderança, demanda e, como consequência, a rentabilidade. Então está sendo uma delícia, está sendo legal, para a minha família está sendo um desafio, mas também um crescimento para todo mundo. Morar num país diferente, meus filhos já estão falando espanhol, já estão muito bem no inglês, estão gostando, a gente fortalece muito o núcleo familiar e a gente vê que o mundo hoje está muito conectado, né? A gente, lógico, fica com saudade da família, mas rapidinho está aqui no Brasil quando precisa, faz uma ligação de FaceTime, fala ao vivo com vó, com tia e a gente sabe que a família está aqui, de vez em quando vai lá visitar a gente e que a gente tem um mundo inteiro para aprender, para fazer parceria, para crescer. Então, já que você falou em filho, vamos aí então uma aqui agora que eu tenho certeza que fará diferença aí na vida de muita gente. Deixa pra gente uma mensagem aí para quem está entrando no mercado, para quem está buscando, para quem está se recolocando. Mensagem essa que você daria pro seu filho? Olha, eu acho que acima de tudo você tem que buscar o que te faz bem. Qual que é a sua causa? Por que você acorda todo dia de manhã? Uma vez que você estabeleça isso, estabeleça um plano de médio e longo prazo. Aonde você quer chegar e o que você tem que fazer para chegar lá. Então, se você quer fazer morar fora do Brasil, você já fala inglês? Se você quer liderar uma equipe, porque tudo isso a gente pode desenvolver. Como é que estão as suas capacidades de liderança? O que você pode fazer para agregar valor para o seu time? E acima de tudo, faça isso com amor, faça isso com paixão, se dedique, estude bastante e desfrute, porque o gostoso é a caminhada, não é chegar lá. O gostoso é o processo. Então, cuide dos seus relacionamentos, não se isole, tenha amigos, cultive as parcerias, não deixe de tomar uma cerveja com seus companheiros de vez em quando, atualizar, menos WhatsApp, mais telefone, laços pessoais e, acima de tudo, tenta estar um passo à frente. O que o mercado hoje precisa e que ainda não tem? O que você pode fazer para ser essa pessoa, para ser esse profissional? Acho que mais ou menos isso. É isso aí. E é o que o mercado espera, né? Tem muita oportunidade, Denise. O pessoal fala, tem crise, tem dificuldade? Sempre tem, mas a gente tem que estar se esforçando para ser um pouco melhor que nós mesmos. Acho que a competição não é você em relação ao seu companheiro, é você contigo mesmo. Se você hoje está melhor que você estava há um ano atrás, você amanhã vai ser melhor que hoje. Essa é uma competição sadia, é você com você mesmo. E para ser feliz, porque sendo feliz o resto acontece. E aí, muito obrado. Opa, eu que agradeço. Bom demais. Imagina. E se você gostou, dá um like aí pra gente. Em algum lugar aqui desse vídeo vai ter um link e faça parte aí da nossa comunidade Profissão Agro, ok? Então, até breve, viu? Valeu, pessoal. Um abraço, um prazer participar com vocês.